mensagem chegando, mensagem chegando. Mensagem chegando, mensagem chegando, mensagem chegando. Sou o Marcelinho aqui, né? Eu sou um boneco. Eu não consigo entender uma coisa. Eu, como boneco, assim como as crianças, temos que obedecer regras. Mas quem é que faz as regras? São os adultos. E quem é que decide como vai conduzir as regras? Os adultos. E quando a gente faz bagunça, quem vai corrigir a gente são os adultos. Mas e quando eu não, que eu sou boneco, você boneco sempre, mas quando a criança vira adulta, quem é que faz as regras dos adultos? E quem é que executa a regra dos adultos? E quando os adultos fazem bagunça, são travessos, quem é que vai corrigir os adultos, hein? Eu ouvi dizer que tem vários poderes aí. Fazedor de chuva, eu vou pedir ajuda. O tio Max, ele é professor, ele sabe de tudo. Tio Max, como que funciona isso? E aqui no meu bairro, aqui no meu país, quantos poderes existem? Como é que é esse negócio dos poderes com as regras, hein? Por favor, tira essa dúvida, porque eu sou do Axé Tupã e o Axé Tupã é um bando de birutas, mas mesmo assim nós temos regras, sabe? Todo lugar tem que ter regras, mas quem é que faz as regras e quem é que executa e quem é que vai, tipo, ser o juiz? Eu tô com essa dúvida aí, tira, fazedor de chuva. Opa, Marcelinho, vou explicar o que são os três poderes e o que faz cada um deles. Bem, ao longo da história, diversos autores falaram sobre a separação do governo em três partes constitutivas. O primeiro deles foi Aristóteles. O filósofo grego, em sua obra Política, no século III a.C., imaginou a existência de três órgãos separados a quem caberiam as decisões de Estado: o poder deliberativo, o poder executivo e o poder judiciário. No final do século XVII, o filósofo inglês John Locke, em sua obra Segundo Tratado sobre o Governo Civil, defende um poder legislativo superior aos demais, um executivo com a finalidade de aplicar as leis, e um federativo, que cuidaria das questões internacionais de governo, mas era subordinado ao poder executivo. Já no século XVIII, Charles de Montesquieu usa as ideias de Locke, mais as do filósofo grego Aristóteles, para criar sua obra O Espírito das Leis. Nesse livro, o pensador francês aborda um meio de reformar as instituições políticas através da chamada teoria dos três poderes. Segundo essa hipótese, a divisão tripartida do Estado poderia se colocar como uma solução frente aos desmandos do regime absolutista. Montesquieu pensa em não deixar em uma única mão as tarefas de legislar, administrar e julgar, já que a concentração de poder tenderia a gerar o abuso dele. Tudo estaria perdido se o poder de fazer as leis, o de executar as resoluções públicas e o de punir crimes ou solver pendências entre particulares se reunissem num só homem, ou numa associação de homens. Mesmo propondo a divisão entre os poderes, Montesquieu aponta que cada um desses deveriam se equilibrar entre a autonomia e a intervenção nos demais poderes. Dessa forma, cada poder não poderia ser desrespeitado nas funções que deveria cumprir. Ao mesmo tempo, quando um deles se mostrasse excessivamente autoritário ou extrapolasse suas designações, os demais poderes teriam o direito de intervir contra tal situação e trazer de volta a harmonia. A separação dos poderes, portanto, para Montesquieu, seria uma forma de descentralizar o poder e evitar os abusos, fazendo com que um poder controle o outro ou pelo menos seja um contraponto. Assim, Montesquieu cria a tripartição e as devidas atribuições do modelo mais aceito atualmente, sendo um poder legislativo que faz as leis para sempre ou para uma determinada época, bem como aperfeiçoa ou revoga uma lei já existente. O executivo, de que se ocupa o governante do Estado, recebendo e enviando embaixadores, estabelecendo a segurança e prevenindo invasões ao seu território. E, por último, o Poder Judiciário, que tem a competência de punir os crimes ou julgar os litígios da ordem civil. No Brasil, as coisas funcionam da seguinte forma: o Poder Executivo administra o Estado, observando as normas vigentes no país, governa o povo, executa as leis, propõe planos de ação e administra os interesses públicos. Esse poder é exercido no âmbito federal pelo Presidente da República, com os ministros que por ele são indicados, os secretários de Estado, os conselhos de políticas públicas e os órgãos de administração pública.
É a ele que competem os atos de chefia do Estado, as relações internacionais e de governo e as relações políticas e econômicas. Além disso, o presidente dialoga diretamente com o executivo, tendo o poder de sancionar ou rejeitar uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Na esfera estadual, o poder executivo se concentra no governador e seus secretários estaduais e na esfera municipal, no prefeito e seus secretários municipais. O poder legislativo cabe legislar, ou seja, criar e aprovar as leis, e fiscalizar o executivo. Exerce a função de controle político-administrativo, analisando o gerenciamento do Estado, podendo inclusive questionar atos do Poder Executivo. E tem a função financeiro-orçamentária, em que pode aprovar ou reprovar as contas públicas propostas pelo Poder Executivo. Esse poder é exercido no âmbito federal pelos deputados federais e senadores, e pelos deputados estaduais no âmbito estadual, e pelos vereadores no âmbito municipal. O Poder Judiciário tem como função interpretar as leis e julgar os casos de acordo com as regras constitucionais e as leis criadas pelo Legislativo, aplicando a lei a um caso concreto, resolvendo qualquer conflito de interesses. O Judiciário é representado pelos ministros, desembargadores e promotores de justiça, além dos juízes. O princípio de separação dos poderes é um modelo político que visa a melhor governança de um Estado pela fragmentação do seu poder em órgãos distintos e independentes, cada qual especializado em um aspecto ou área de governo. Espero que tenha respondido.